me chamou a atenção, por exemplo, no Timeless Gardens, né? No texto Timeless Gardens, a ideia, bom, falando dessa sofisticação das relações humano-vegetal, né? A ideia de que a relação humano-vegetal é de natureza semelhante à relação humano-animal, né? Entre os povos originários, e a ideia, por exemplo, aquela ideia que o Eduardo coloca de que a mandioca poderia ser, a mandioca ou qualquer fruto, né, desse, ou qualquer realmente ser, né, desse complexo florestal, pode ser considerado uma alteridade. Eu achei muito forte essa colocação do ser vegetal como uma alteridade, né? Então, eu queria que vocês, por favor, me explicassem, falassem um pouco mais sobre esse conceito de outro ou de alteridade vegetal. Qual que é a ideia aqui? É um pouco tirar, eu acho, desantropizar um pouco essa conversa, né? É tirar a agência humana né, do topo da cadeia alimentar, digamos assim, e colocar a participação intelectual, nesse caso das populações indígenas, né, como através de um processo que eu vou chamar aqui de coevolutivo, né, é uma relação que é dinâmica e que não é construída a partir de uma perspectiva que vê os seres humanos, né, no ápice ou no topo da natureza, mas que vê populações humanas integradas nessas relações, que são relações de alteridade, né, que se constroem no mesmo patamar, e não na ideia de submissão ou de controle, como a Jennifer falou ainda, mas que abre a possibilidade de novo, essa é uma conversa que a gente tenta propor. Esse texto, por exemplo, é um texto que nós escrevemos para um evento da Unesco sobre patrimônio, a ideia era, né, tratar florestas como patrimônio biocultural. E, no fundo, a gente está tentando dar um recado, uma vez mais, para formadores de opinião ou para colegas da academia, tentando filtrar um pouco um conhecimento que é, né, de novo, tradicional e milenar dos povos da floresta. Mas é pouco dizer isso, quer dizer, se a gente for olhar para essas formas de conhecimento sofisticadas que se constituem ao longo dos milênios, elas estão baseadas em relações que não veem os seres humanos separados da natureza ou a natureza a serviço do controle das populações indígenas, mas que trabalha com a perspectiva, e o que é interessante, os povos indígenas falam isso sobre nós no presente, a antropologia tem falado isso para nós há algum tempo, né? Antropólogos não indígenas e indígenas agora também, e a arqueologia mostra para nós que, ao longo do tempo, se a gente incorporar essas informações sobre essas práticas de relação com a natureza, isso nos ajuda a entender muito mais o que aconteceu no passado aqui da região. Por exemplo, o fato de a gente ter plantas domesticadas e não domesticadas, o caso, por exemplo, da castanha, que é uma planta que é consumida desde o começo, há 11 mil anos a gente tem evidência do consumo da castanha do Pará, ou castanha da Amazônia, e era uma planta que nunca foi domesticada. Por quê? Porque a relação entre as populações indígenas, os povos da floresta e a castanha não é uma relação de submissão, mas é uma relação que está baseada em conceitos como esses de alteridade, familiarização, né? Incorporar essas plantas às redes de relacionamento que incluem populações humanas, mas que incluem a natureza também. Não sei se eu estou sendo claro aqui na minha resposta para você, mas a ideia é de centralizar um pouco, tirar o ser humano dessa, porque no fundo essa projeção é uma projeção que vem do início da ciência no século XIX, né? Que é uma ciência que é branca, que é ocidental e que vê os homens, assim, quando eu falo homens, não é o homem, a categoria homem em geral, mas é o homem branco, né? Coloca o planeta a serviço do projeto civilizador daquele homem branco ocidental do século XIX. E uma parte desse processo de crítica é centralizar essa conversa e tentar mostrar outras experiências históricas onde essa relação de centralidade do homem, quando eu falo homem, uma vez mais é homem mesmo, né, gênero masculino, não está colocada no centro dessa relação, mas sim através de uma rede que inclui populações tradicionais e a natureza. Então é um pouco isso, eu acho. E quando a gente fala sobre isso também, a gente está pensando em política pública, né? Porque não adianta pensar em preservar as florestas se a gente não tiver as populações, os povos da floresta vivendo dentro, né? A gente tem um recado subjacente nesse texto, que é o seguinte: a gente não pode. Isso é uma coisa que a legislação brasileira faz isso ainda, cria unidades de conservação e expulsa moradores tradicionais. Isso acontece aqui na Jureia, em São Paulo, está acontecendo agora, por exemplo. Acontece em várias partes da Amazônia com quilombolas e indígenas. E o que a gente está dizendo é que não dá para separar
a proteção da floresta das práticas de manejo tradicionais, que são essas que são baseadas em noções de alteridade e não dessa centralidade antropocêntrica. Então, para esse patrimônio biocultural ser preservado para o futuro e ser, né, para ele servir como uma herança, é fundamental a participação ativa e intelectual dos povos da floresta.